Olá pessoal, aqui é Clóvis Lumertz da Alcon Consultoria e neste podcast vamos falar um pouco sobre gestão da carteira de clientes. Todos nós sabemos que as empresas hoje estão centradas em resolver os grandes problemas inerentes à sua competição. Este cenário que a gente está vivendo, marcado por muita instabilidade, insegurança, oscilação, quer seja na questão toda de mercado, de fornecimento, de câmbio, de Covid com abre e fecha dos estabelecimentos e canais, nos obriga a repensar de que maneira a gente vai buscar o crescimento, quer seja por campanhas específicas, uma mudança no processo de negociação, mas todos os caminhos apontam pela solução na construção de uma estratégia centrada e focada no cliente. Para isso é importantíssimo a gente seguir determinados caminhos. Elementos importantes dessa estratégia são colocar o cliente ao centro, entender todos os nossos processos internos e os pontos de contato da jornada desse cliente em contatos com a nossa empresa, desenvolver a atuação técnica e comercial, conhecer e envolver o cliente no nosso relacionamento a partir da compreensão das suas personas. Isso exige que a gente domine as estratégias, as políticas e se crie um padrão de abordagem que seja utilizado por toda a companhia na forma de manter esse cliente fidelizado, retido e comprometido com o seu próprio desenvolvimento dentro da empresa. As questões centrais que envolvem, então, portanto, essa definição de como nós vamos atuar com a nossa carteira vão passar sempre pela leitura do grau de reciprocidade. Existe um estudo mundial que aponta que, em média mundo, num Pareto universal, 70% da carteira de clientes contribui com alguma coisa na casa de 5% de todos os resultados, a soma da massa de resultados de uma empresa. E tomam, na contraposição, 70% do tempo de atendimento. Em média mundo, esse Pareto aponta que apenas 5% dos nossos clientes trazem 65% da rentabilidade e tomam, na correspondente, 5% do nosso tempo. Essa pirâmide, portanto, é uma pirâmide invertida. Muito embora a gente saiba que temos muitos clientes de baixa rentabilidade, eles tomam muito tempo no atendimento. Havia uma leitura há um tempo atrás de que para se corrigir isso era necessário fazer um trade-off, ou seja, escolher-se clientes para serem higienizados da base, ou seja, a gente focar naqueles clientes de alta rentabilidade. No entanto, essa curva do Pareto ela aponta que uma vez que você faz um trade-off da base dessa pirâmide, sempre a base remanescente cai e tomba na mesma proporção. Antigamente se tratava de uma proporção 80-20, hoje já se chama de 70-30. Ou seja, não faz sentido descartarmos clientes sem antes observarmos quais desses clientes podem ser melhorados no nível de relacionamento colaborativo. As forças de vendas, as equipes comerciais, de uma maneira geral, entendem muitas vezes essa questão do relacionamento como amizade. E essa questão toda ela precisa ser rediscutida e ressignificada na empresa. Na verdade, nós precisamos aumentar o nível colaborativo dos clientes conosco. Isso se dá de que maneira? Obviamente, aumentando primeiramente a base desses clientes, colocando mais clientes de fora para dentro da nossa história, prospectando novos clientes, fazendo um trabalho que a gente nominalmente chama de hunter, ou seja, caçar clientes para dentro da base. No entanto, não faz sentido você ser muito forte na prospecção de clientes se eles, uma vez caindo para dentro da nossa relação, vão ser destratados ou vão ser tratados sem critérios. A matriz, então, portanto, sugerida, que temos adotado aqui na consultoria, nos nossos projetos de inteligência de execução comercial, envolve uma leitura em um quadrante definido por dois vetores, um vertical e um horizontal. Imagine você, então, portanto, que se estabelece uma linha vertical na qual se distribui os nossos clientes por nível de volume de relacionamentos, ou seja, faturamento ou unidades vendidas. Dentro desse racional vertical, nós definimos então um número X, acima do qual os clientes têm alto valor e abaixo do qual eles têm baixo volume, definindo dois níveis, alto volume e baixo volume de transações com a empresa. Da mesma maneira, no eixo horizontal, há que se definir critérios de fidelidade, de reciprocidade, que vão envolver, por exemplo, o mix, a lealdade, a margem de contribuição desse cliente, o quão relevante ele é numa estratégia para se definir um market share, o quão relevante ele é como referência e reputação para a abertura de novos clientes. Nesse eixo horizontal, portanto, a gente define pontos
E esses pontos vão de 0 a 100 pontos por uma ponderação e pelas faixas de variação de cada um desses critérios. Deste modo, com um corte horizontal e um corte vertical, nós definimos as carteiras de clientes ou de canais em 4 grandes grupos. Os clientes que têm alto volume e alta aderência à nossa estratégia, definimos de quadrante blindagem. Aqueles clientes que têm alto volume, no entanto, baixa adesão, são clientes muitas vezes grandes e oportunistas, que têm a tendência a derrubar as nossas margens pela pressão e barganha nas negociações. Os clientes pequenos, da mesma maneira, se dividem em 2 colunas. Aqueles clientes pequenos que, no entanto, têm alta aderência e muito potencial, devemos desenvolver. E aqueles clientes que são pequenos e têm baixo volume, nós precisamos identificar, melhorar e até, talvez, quiçá, a gente fazer um trade-off. Essa distribuição por quadrantes permite identificar quem são os nossos clientes limítrofes, aqueles que são priorizados numa disciplina e num direcionamento de execução diferenciada. Mas todos os nossos estudos, já tendo implementado essa matriz em mais de 1.000 empresas, nos apontam que, independente do segmento, todo o caminho se dá pela retenção dos clientes advinda da lealdade e da reciprocidade. Ou seja, o aumento do movimento da empresa a partir das suas equipes, de toda uma estrutura de atendimento, de compreensão das suas tipologias, personas e jornada, é importante que se transforme num trabalho de reciprocidade advinda da lealdade. Isso, em outras palavras, quer dizer, quanto mais se trabalha a adesão estratégica no eixo horizontal, maior o impacto sobre o crescimento de volume no eixo vertical. Isso, de uma certa maneira, nos ajuda a entender a distribuição da nuvem dos nossos clientes e canais e trabalhar no sentido de fazer com que essa nuvem caminhe para os quadrantes de alto volume e de alta aderência estratégica. Como que se pode garantir, de uma certa maneira, a reciprocidade? Imaginando que nessa matriz você tenha 4 tipologias, portanto, nos quadrantes, quadrante que a gente denomina de A1 são clientes de alto volume e alta adesão, clientes A2, alto volume e baixa adesão, clientes B1 são clientes de baixo volume, no entanto, alta adesão e potencial, e o clientes B2, aqueles que têm baixo volume e baixa adesão, são clientes pequenos e que não têm potencial crescimento. Cada um desses quadrantes nos permitirá identificar o número que esse cliente traz, que esse grupamento, que esse cluster de clientes ou de canais nos traz, permitindo diferenciações, então, em políticas comerciais, como, por exemplo, prazo médio de pagamentos, descontos progressivos, a inclusão ou não de fretes, lotes mínimos de compra, pedidos mínimos, um atendimento diferenciado, uma frequência distinta e obrigatória de visitas da diretoria, das unidades, dos agentes comerciais, dos representantes, vendedores, até mesmo do próprio presidente, ou uma visita na própria sede da empresa, no tempo que se leva para respostas em cotações, em autorizações de alçada em negociações, em resolução de impasses, brindes, bonificações, rebates, contratos diferentes. Ou seja, a lógica de uma estratégia centrada no cliente como forma de garantir o crescimento sempre virá da definição distinta de qual quadrante numa gestão se faz dos nossos clientes. Perfeito? Dessa maneira você orienta a execução e garante muito mais velocidade de avaliação. A estratégia de execução está sendo bem implementada, haverá uma migração natural de quadrantes para quadrantes superiores da nossa carteira de clientes. Isso permite identificar, inclusive, oportunidades melhores dentro da nossa carteira. Em grande maioria das empresas, e isso está sendo avaliado pelo mundo inteiro há mais de uma década, existe uma perda por não aproveitamento da carteira da ordem de 40% da receita das empresas. Ou seja, tem muito dinheiro sobre a mesa se melhor atendermos a nossa carteira de clientes. Muito obrigado e até o próximo podcast.